Oi, gente. Então, hoje a gente vai começar a falar da República Velha, ou seja, um período. Deixa eu só centralizar melhor aqui. Um período onde a gente sai de monarquia, né? Dom Pedro II, ele cai, né, por conta de um golpe dos militares, ou seja, os militares, juntamente com os republicanos, dão um golpe no Dom Pedro II. Ele perdeu já o poder ideológico da Igreja Católica, então esse período vai ser chamado de República Velha. A gente vive uma república hoje em dia no Brasil, vivemos. Não chamamos de República Nova, tá? Mas esse período República Velha a gente define para vocês entenderem que houve a tentativa de república, o Brasil foi uma república durante um tempo, aí depois uma sucessão de golpes e golpes e golpes e golpes, até se instaurar novamente a nossa república que a gente vive hoje, tá? Então, assim, essa proclamação da república, república, vem da palavra res, né? Coisa pública, coisa do povo, o governo deve ser uma coisa do povo. Eu acho que ela foi bem longe de ser isso, tá? Então é importante frisar isso, assim, porque foi um governo, não foi um governo voltado para a população, foi um governo voltado para as elites locais, né? Não que agora seja diferente, mas a gente vai ter aí cafeicultores do oeste de São Paulo aí que enriqueceram, né, durante o segundo reinado, que apoiaram então a República, até porque o Dom Pedro II tinha abolido a escravidão no Brasil, né? Então ele também perdeu grande apoio. Esses cafeicultores, junto com os militares, vão dar início então à República das Espadas, que vai de 1889 a 1894. Por que República das Espadas? Porque a gente está falando de militares, militares usam espada, então República das Espadas. A República Velha ela é dividida em dois períodos, República das Espadas e República Oligárquica. Nesse vídeo, acho que eu só vou falar das espadas, para não ficar muito comprido, e no próximo eu falo das oligarquias, tá? Então, República das Espadas, porque são os militares no poder, como que eles entram no poder? Através de um golpe militar com a ajuda dos cafeicultores, com esse intuito de positivismo, né? Ou seja, somente a ordem leva ao progresso. Então, o que é o positivismo? Ordem e progresso, né? Que tem até na nossa bandeira, né? Se vocês lembrarem, não sei se vão lembrar, mas enfim, positivismo, então, por exemplo, tinha uma lei que proibia as manifestações populares em prol do conhecimento popular, ou seja, de ervas, para curar alguma coisa ou para tentar amenizar algum tipo de doença, né? Então, eles proibiam isso porque dizia que ia contra a ciência, né? Então, isso é um conhecimento popular que não está de acordo com o conhecimento científico, né? Tá? O que mais? O Brasil, então, se fez e se formou baseado nisso, né? Quem que entra no poder, então? Marechal Deodoro da Fonseca. Então, Dom Pedro sai, dão o golpe. Aí, quem é que vai entrar? Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele fica até mais ou menos 1891, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era amigo, assim, do Dom Pedro II. Não super amigos, mas era conhecido, assim, tal, até porque ele era um marechal, né, o cargo mais alto do exército. Também é legal a gente relatar aqui que Marinha e Exército não andavam tão juntas, assim, a Marinha, ela era mais monarquista, ou seja, era mais, pendia mais para o rei, e o exército, então, ele tinha ideais mais republicanos, né? Então, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, ele entra, ele vai botar em prática o manifesto republicano, ou seja, eram ideais inspirados nos Estados Unidos, né? Tanto é que o Brasil, anotem, vai se chamar
República dos Estados Unidos do Brasil. Sim, já fomos chamados de Estados Unidos, República dos Estados Unidos do Brasil. Então, essa fixação, pelo que vem de fora, parece que sempre existiu, né? O que o Marechal Deodoro da Fonseca vai fazer por enquanto, tá? Por enquanto, não. Durante o seu período ali. Ele vai institucionalizar o casamento. O que é institucionalizar o casamento? Tornar o casamento uma instituição, ou seja, casamento não é só amor. Vamos envolver o Estado em cima deste amor. Então, Igreja Católica, casa lá na Igreja Católica, legal, mas antes tu precisa do quê? Do papel que tu casou no civil. O que é o civil? É a institucionalização desse teu relacionamento. É muito louco isso, pensar, vou amar alguém. Aí vem um governo e diz, não é assim que se ama, vocês vão ter que institucionalizar, ou seja, vamos colocar testemunhas, vamos colocar padrinhos, vocês vão assinar isso aqui para o Estado, ou seja, se institucionaliza, coloca regras, coloca condições para o casamento. Também podemos falar de certidão de nascimento, né? Aqui, muito importante, e a certidão de óbito também, que fica nesse período. Outra coisa que ele faz é a naturalização dos estrangeiros. De que serve naturalizar os estrangeiros? Pensem. Estrangeiro vota? Não vota, mas naturalizado vota. O que mais? Economicamente, né? O dinheiro do estrangeiro, se tu nacionaliza ele, passa a ser um dinheiro para a nação, né? Para o Brasil. Então, ele foi bem malandro nessa parte, tá? Uma coisa muito, muito importante é a laicização, ou seja, separação de igreja e Estado. Mesmo eu sendo religiosa, tendo a minha religião, eu sei que não se faz leis para os homens, para uma sociedade baseado numa crença, né? Então, a história tá aí para contar que todos os estados teocráticos, ou seja, baseados em religião, eles faliram por si só, né? Por uma série de acontecimentos. Então, é óbvio que não dá para misturar a religião com política, né, com governo de povo. A gente é laico hoje em dia? Sim, somos laicos. Porém, há uma série de pessoas lá dentro que se elegeram baseada na religião, né? Então fica aí para vocês pensarem um pouco também sobre isso. A federalização dos estados, o que significa isso? Sabe que tem na carteira de identidade aquele UF? É unidade federativa, tipo, qual a unidade federativa que tu nasceu? RS, Santa Catarina, né? SC, aliás. Qual unidade federativa que tu nasceu? Então, isso é federalização. Antes, não sei se vocês perceberam, que a gente chamava muito de... a província do Rio Grande do Sul, província do Rio de Janeiro. Agora não, agora vai ser estado. Tá, então agora finalmente vamos poder falar de estado. Tá, mas qual é a importância disso? Tipo, de província chamando de estado e daí? Para que fazer uma lei para isso? Não é isso só. Aqui a gente vai ter os estados como uma autonomia em relação ao poder central. Então, isso era sempre o que os estados queriam, que as províncias lutavam, né? Uma autonomia para decidir o que vai fazer com a sua grana, o que vai, enfim, o que vai fazer ali pro seu estado, né? Descentralizar um pouco o poder central e dar uma autonomia, então, para os estados. O Marechal Deodoro da Fonseca também vai chamar uma Assembleia Constituinte. Por que se chama uma Assembleia Constituinte? A nossa primeira Constituição era a Constituição lá do Dom Pedro I, 1824, monarquia ainda, então lembrem, tinha os 3 poderes, o 4º poder, Senado vitalício, quem podia votar eram homens brancos, donos de terra, maiores de 21 anos, então a gente ainda estava com uma constituição, ou seja, com leis que eram de reis, né, de uma monarquia.
Aí então se institucionaliza a república, agora o Brasil então é uma coisa pública, é do povo, embora o Marechal Deodoro da Fonseca não foi eleito pelo povo, ele se elegeu, né, porque ele deu o golpe no rei e ele entrou. Então, a Assembleia Constituinte ela foi chamada para fazer uma Constituição, ou seja, uma Constituição republicana, com ideais republicanos, tá? Então, a nossa primeira Constituição no Brasil, republicana, vou repetir, a nossa primeira Constituição do Brasil republicana foi em 1891. O que uma Assembleia Constituinte faz? Ela faz a nossa Constituição do país, né? Então, o que seria interessante vocês perceberem? Aqui vai ter o voto aberto. O que é o voto aberto? Ela em quem tu vai votar. Ah, vou votar no fulano, menos no Bolsonaro, obviamente, né? Quem vai votar? Ah, vou votar no fulano. Tá, mas aqui o coronel tá dizendo que tu como funcionário, tu como moradora dessa vila aqui, tu precisa votar em quem ele quer. E aí surge o voto de cabresto, né? Ou seja, havia uma lista que tu ia lá, escrevia teu nome, né? Tinha teu nome lá e tu botava, vou votar no fulano, meu voto vai para fulano de tal. E aí ficava lá o coronel com 2 capangas lá e na fila da eleição, lá no processo eleitoral, e que te ameaçavam, né? Então, obviamente, tu ia votar em quem o coronel ia querer, né? Isso foi chamado de coronelismo, tá? Ou voto de cabresto. Voto de cabresto, porque o que é o cabresto, né? É aquilo que tu usa para puxar o animal, então tu leva ele para onde tu quer. Até porque as pessoas pensar política era uma coisa de rico, né? Então, voto aberto, ok. Mas quem que podia votar? Homens. Aqui tinha cor? Não, não tinha cor. Homens, então voto aberto, vai votar em listagem. Voto masculino, aqui mulher não vota, e aqui a gente já sabe muito bem por quê, né? O patriarcado já se encarregou de institucionalizar muito bem de que mulher é do marido, né, ou do pai dela. E para alfabetizados, quem que a gente exclui aqui? A gente exclui mulher. Por que a gente exclui o negro também? Porque o negro recém tinha sido abolida a escravidão, ele não ia estudar, né? Então aqui a gente exclui negro, mulher e os mais pobres, né? Lembrar que educação no Brasil sempre foi uma educação para rico, né? Pobre não precisa estudar, porque o destino dele já é o trabalho mesmo, então, tipo, se conforma para que tu vai estudar, né? Tu vai ter que trabalhar para enriquecer alguém. Então, se a gente tivesse que falar um pouco dessa Constituição de 1891, ela tem os ideais de liberdade, de igualdade, mas na prática ela não é nem um pouco, não foi nem um pouco isso, assim, tá? Aliás, ela está longe de se preocupar com a igualdade, né? A economia, então. Economia, a gente vai ter o Rui Barbosa, né? Ministro Rui Barbosa, que ele vai fazer a política do encilhamento. Encilhamento é a encilha, tipo, do cavalo, que atrela as coisas à encilha, né? Ou seja, qual foi a ideia do colega aqui, do Rui Barbosa? Ah, o dólar tá subindo, inflação, tarará, vamos emitir papel moeda. Grande ideia. Inclusive, a gente teve o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, que teve essa grande ideia também de emitir mais moeda. Qual é o problema de se emitir mais moeda? Ou não há problema? O problema é que tu vai causar uma crise violenta, assim, extremamente uma crise violenta, porque tu começa a imprimir muito papel, o que se entende, né? Tem muito papel girando.
Vai lá uma indústria, sei lá, vou abrir uma indústria e eu vou pedir empréstimos. Sim, pode pegar empréstimos. Aí vai o outro. Posso pegar empréstimos? Sim, pode pegar empréstimos. E o que que se entende? O que que a economia que se autorregula, o que que ela entende? Muito papel, muito dinheiro saindo, ou seja, o Banco Central vai ter que imprimir para emprestar para toda essa galera que tem indústria. O que que se entende? Que muito papel impresso, os bancos entendem que a economia está girando, mas de fato ela não está. Isso causa uma inflação enorme nos preços. Mas também não há o que se preocupar, né? Pobre não precisa comer, né? Mesmo que o dólar esteja alto, né? Ou seja, isso inflaciona também. Empregada não vai para Disney, né? Nem precisa. Aí o Marechal Deodoro da Fonseca, ele cai por conta dessa crise econômica que é gerada pelo encilhamento do Rui Barbosa, tá? Ele cai no sentido do tipo, ai, vou renunciar, não quero mais, assim. Peraí, gente. Não, ele não renuncia. Não, ele não renuncia. É chamado novas eleições, tá? Desculpa, quem renuncia é o Rui Barbosa. É chamado novas eleições. E aqui a gente vai ter outro marechal. Por que que é República das Espadas? Porque aqui vamos ter outro marechal, outro cara do exército, de uma alta patente do exército, assumindo. O nome dele é Marechal Floriano Peixoto. A gente tem até uma rua em Caxias que é a Floriano, né? Peixoto, Marechal Floriano Peixoto. Ele vai até 1894, que aí acabou a República das Espadas, tá? Ele vai até o fim, a criatura. Ele é conhecido também como Marechal Mãos de Ferro. Por quê? Porque ele é um marechal que vai pegar firme as coisas, e aqui a gente vai ter umas revoltas populares do tipo revoltas violentas, assim, a revolta armada e a revolta federalista aqui no sul, né? Mas eu não vou entrar em detalhes disso, porque acho que talvez não seja tão necessário vocês saberem essas revoltas, até porque vamos ter outras que vão dar mais entendimento ao período da República Velha, tá? Então, o Marechal Mãos de Ferro, ele matava quem precisava, prendia quem precisava, e assim ele ia tomando as rédeas das coisas. O que eu preciso que vocês... O que eu acho legal, assim, vocês lembrarem? É que esse período da República das Espadas, a gente tem uma ideia de que os militares no poder, as coisas se ajeitem de uma forma mais utilizando-se do poder, né, e de violência para manter a ordem, mas a gente viu aqui nesse primeiro período de golpe dos militares de que não deu certo, assim, então a tentativa de república legal foi muito legal, porém não nas mãos de militares, tá? Daí depois vem eleições e aí vai começar a república oligárquica, né, que eu vou falar no próximo vídeo, que aí é o Prudente de Moraes, de São Paulo, que vai começar o período de café com leite, tá? O que seria legal vocês pensarem sobre? O registro civil, que eu acho que eu já falei, né? Mas pensem assim, certidão de nascimento, né? Quantas pessoas deixaram de receber agora com Covid o benefício porque não tinham certidão de nascimento? Então, assim, pensa, mas como em pleno 2020 tem gente que não tem certidão? Ainda tem, gente, pessoas que não são registradas, né? Isso só para mostrar para vocês o nosso abismo social que existe ainda muito forte, né? Então, enquanto uns têm muitos, outros não têm nem condições de se registrar num cartório, tá? Que mais? A gente é federalista, então a gente é dividido em estado, a gente é democrático, ou seja, o povo elege, e a gente é presidencialista e não parlamentarista, né? Ou seja, a gente tem um presidente
como, como chefe de Estado, né? Tá? Então, o próximo vídeo é café sempre, leite só quando necessário. Só para vocês lembrarem. É isso.